Salve, salve pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Aposentado Rico, episódio número 18 hoje, Julião. 18º, estamos aí. 18º, que loucura, Alexandre. É a coisa, hein? Nem imaginei que nós chegássemos tão longe. Ninguém imaginava Ninguém isso. imaginava. Isso aqui nos levou para São Paulo semana passada, Semana passada de São Paulo. Ah, estamos de volta ao nosso estúdio original. De onde eu nunca saí. Fique bem claro. Ficou numa ciumeira, né? Que ele não foi junto para São Paulo. Pessoal, hoje falando de um tema muito, mas muito importante dentro do contexto que a gente imagina para o aposentado rico, porque a gente bate muito aqui na tecla que óbvio que o dinheiro é importante, mas não é só dinheiro. E se a gente não tratar da questão de saúde, ter a maior quantidade de dinheiro do mundo não serve para absolutamente nada. E a gente já vem falando bastante disso, o Alexandre vem trazendo alguns exemplos pessoais, inclusive da questão dos cuidados que ele vem mantendo hoje com a saúde dele, a questão da corrida que foi introduzido no contexto de tratamento ou preocupação com a saúde que ele tem. E nessa de comenta uma vez, comenta duas, a gente vê alguma correlação, eu disse, Alexandre, fala com o Juliano, convido ele para bater um papo, que eu acho que ele tem muita coisa boa para nos contar. Uhum. Então, acho que esse episódio de hoje vai ficar muito, muito especial, porque nós vamos tratar de um tema, se não mais importante, no mínimo igual à nossa preocupação com a questão financeira. Então, verdade. Juliano, seja bem-vindo. Até vou passar as honras para o Alexandre para te apresentar. Né? Isso é o que trouxe ele, então eu que apresento. Né? Então tá. Na verdade, é um prazer mesmo, de verdade, te ter aqui, Juliano. Então eu vou te apresentar agora. Né? O Juliano é o cara que me ajuda nas corridas. Uma das coisas são as corridas, claro, né? Mas tu tem já 20 Ironman nas costas, é isso, né? 20 Ironman. Então, é o cara de triatlon, o cara... Eu vou deixar ele falar que é melhor, né? Mas é o Juliano Guarnieri, coach de não só de corrida, mas de triatlon como um todo, né? E que nos ajuda a ficar mais saudáveis. Está aqui hoje para nos ajudar a fazer esse paralelo entre aposentado rico e saúde. Então, começando já, né, explica para o Júlio e para nós todos o que é um Ironman, né? Muito bem, vamos nessa. Primeiro, quero agradecer ao convite, a confiança na minha palavra, né, que vocês estão me dando. E gosto muito do tema, é algo que tem tomado cada vez mais tempo e trabalho na minha vida. Essa ideia de me aposentar rico no mais amplo sentido, né? Tô sabendo que tu tá seguindo o Aposentado Rico também, né? Pois é. Então, e já veio com algumas tarefas aqui. Sonho grande, de verdade, já tinha anotado. Eu levo muito a sério essa questão da prática, né? Então eu tava pensando no meu sonho grande e tenho dedicado alguns neurônios para isso. Mas o triatlon, né, é um esporte no qual a gente nada, pedala e corre. E o Ironman, ele tem uma história interessante, porque ele é uma modalidade do triatlon, mas ele normalmente primeiro surge o negócio e depois as suas ramificações, né? E o triatlon teve o caminho inverso, né? Primeiro surgiu o Ironman e depois adaptaram o triatlon. O Ironman surgiu numa conversa informal entre amigos, numa premiação da Marinha Americana, no qual o pessoal tava lá premiação da Marinha Americana, né? O pessoal eram fuzileiros. Então, exatamente, os caras mais barra pesada, altamente treinados, e aí eles estavam lá numa premiação dos melhores atletas, e eles estavam se perguntando, poxa, mas quem será o cara mais condicionado do mundo? Aí havia um nadador e ele, poxa, não, o cara mais condicionado do mundo é o cara aqui da minha galera que nada 3,8 km no mar da Baía de Oahu, que tem muitos corais, muitas ondas, a água lá é extremamente perigosa. Aí o outro camarada que pedalava falou, cara, isso aí é uma brincadeira no parque, porque o cara mais treinado é o cara que dá a volta à ilha. São 180 quilômetros, muita subida, descidas perigosas, curvas muito técnicas. Poxa, 180 quilômetros, 40 graus a temperatura, muito vento. Esse é o cara mais bem treinado.
havia um corredor também, e os corredores, né, vocês sabem bem, o corredor não deixa, né, ele traz à tona ali a sua jornada, né. Tem os metidos a corredor Exatamente, também, né? Então, poxa, o cara que é maratonista, ele corre 42 quilômetros do ponto A ao ponto B, sem parar, né, e o primeiro que fez isso, lá na época das guerras médicas, lá na Pérsia, ele correu 40 quilômetros para avisar que os atenienses haviam vencido os espartanos, e ele caiu duro, né? Então o primeiro cara que fez uma maratona morreu. Então esse a gente tá falando de maratona, né? A gente tá falando ali de um esporte extremo. Pois aí o cara... É importante a preparação, né? Exato. Aí o cara comentou, não, gente, peraí, que natação, que pedal, o quê? É o maratonista, o cara mais bem condicionado do mundo, porque lá em Honolulu, na maratona, são 40 graus, umidade em 80%, e o nosso corpo não se refrigera bem, então é um caos se exercitar nessa condição de temperatura e umidade. Pois então, o cara mais bem condicionado do mundo é o que corre a maratona. Aí um outro falou, tá, mas peraí, não, o cara mais bem condicionado é o que faz os 3. Bora fazer os 3 no mesmo dia? Sim, no mesmo dia. Tá, então daqui a 8 semanas a gente faz. Fechou? Fechou. Se encontraram lá, eram 15 fuzileiros, apareceu um taxista e eles fizeram... Apareceu um taxista. Do nada apareceu um taxista junto com os fuzileiros altamente treinados da Marinha Americana. E eles fizeram no mesmo dia 3,8 km de natação, 180 km pedalando, 42 km correndo. E o taxista ganhou. Essa é a história do Ironman. Então, ele foi de táxi, então. Pois é, né? Alguma parte ele trapaceou, né? Não é possível. Vai saber, né? Então, o Ironman é um esporte no qual a gente nada 3,8 km, pedala 180 km e corre 42 km no final. Eu já tô cansado só de te ouvir. Isso leva em torno de quanto tempo? Uma prova média, completa. Assim, o que a gente tá falando de quantas horas? Então... depende de quem a gente está falando, né? Hoje, os atletas de elite estão correndo essa prova. Um atleta de elite é uma pessoa que treina 40 horas por semana. Então, desde criança, mais ou menos. Esses caras levam em torno de 7 horas e 40 minutos para fazer. Quem é o vencedor? É quem termina ou quem faz em menos tempo? Quem chega primeiro ganha. Faz um atrás do outro, quem chega primeiro ganha. Ah, e inclusive é na mesma ordem. As pessoas arrancam juntos. Arranca junto, todo mundo na beira da praia, termina de nadar, já pega a bicicleta. Sai... Larga a bicicleta e corre. Nossa. Claro que todos querem ganhar, mas acho que chegar ao final já é uma vitória para muitos. Exatamente. E muita gente tem feito disso uma conquista pessoal. Tu tem 17 horas para completar a prova e houve um estudo da Forbes, né, um levantamento da Forbes há uns 5 anos atrás. E eles fizeram uma matéria acerca disso e eles estavam enxergando um movimento crescente de executivos em trazer à tona no seu currículo, né, finisher de Ironman. Então eles estavam passando a enxergar isso como uma qualidade desejável para CEOs e CFOs, né, porque demanda um amplo planejamento, uma visão de longo prazo, uma tolerância, né, ao esforço, às dificuldades, disciplina, boa tomada de decisão, porque, poxa, às vezes tu tá ali no quilômetro 5 da bicicleta e tu tem uma montanha para subir, e aí, poxa, tô com dor nas costas, como é que eu vou dosar o meu ritmo? E na bicicleta tu tem um perímetro parecido ou daí tu escolhe vários lugares, pode ter o aclive pode estar em outro ponto, é diferente em cada corrida de Ironman? Exato. O Ironman hoje é uma entidade privada, né? Uma empresa de organização e gestão de eventos, e eles vendem o licenciamento, né? Então, se nós quisermos fazer aqui um Ironman Novo Hamburgo, a gente pode planejar aí que o cara vai nadar no Rio dos Sinos, vai pedalar em Lomba Grande, talvez vai subir a serra. Vai nadar no Rio dos Sinos, ele não termina a prova, né? Porque ele chega... Quem termina já é o campeão, né? Só passar o Rio dos Sinos já tá... Mas sabe que... Então, tem no Egito, tem na África, tem na Ásia. E aí, dadas as características locais, tem Ironman nas montanhas, Ironman no deserto. Então, cada prova apresenta aí o seu contexto. E agora também vai ter uma competição de Ironman, né? Qual é o Ironman mais complicado de... Exato, tem ranking para isso. Eu posso dizer que eu já estive em uma das provas consideradas as mais difíceis do
do mundo. Aí tem as com o melhor turismo e gastronomia. Enfim, tem ranking pra tudo dentro desse nicho, né? É interessante, né? Até colocaram já outros desafios, tem as ultramaratonas, tem maluco para tudo que é coisa, né? Mas o Ironman já é um feito, nossa, quem termina já merece umas 5 medalhas no peito. Eu acho que o cara terminar uma maratona já é um feito. Então, quantos competidores tem no Ironman, assim, mais ou menos? A gente tem um Ironman aqui no Brasil, em Jurerê, que ele tem a chancela de campeonato sul-americano. Então quem participa da edição ali em Jurerê competiu no sul-americano. Ali competem anualmente, na segunda quinzena de maio, 3.000 atletas, sempre. Então, e podem vir do mundo todo daí. Vem normalmente 30, 40 países. E então movimenta bastante o cenário esportivo, o cenário local. Bem interessante, né? Imagina, 3.000 atletas, né? São 3.000 indo nadar ali praticamente ao mesmo tempo. Tem que ter 3.000 bicicletas esperando por eles. Enfim, é uma coisa... uma logística. Eu acompanhei um pouquinho... E o equipamento é pessoal ou é do organizador? Ele é pessoal, porque um profissional treina 40 horas, mas um indivíduo amador, né? Poxa, quando vocês forem fazer o primeiro Ironman de vocês vão precisar treinar pelo menos umas 15 horas por semana durante 2, 3 anos, talvez. Então, precisa que tu tenha muita intimidade e uma ergonomia muito assertiva na tua bicicleta. Claro. Né? Então, o atleta ele vai criando uma intimidade, um relacionamento com o equipamento. Se eu decidisse hoje querer fazer o Ironman, eu teria que uma preparação de 2 anos com 15 horas semanais. Claro que começa com 15. 3 sessões semanais, né? 3 horinhas por semana, 5 horas por semana. E tem, por exemplo, uma diferença, o Júlio, que tem 34 anos, e eu que tenho 58, o nosso treino é completamente diferente, né? Adaptação, há uma similaridade porque vocês vão para o mesmo lugar, né? E então, quanto mais perto do evento, mais genérico vai ficando, porque a gente precisa atender a mesma demanda, né? Mas vamos pensar juntos aqui que o Júlio pode ter sido nadador quando era criança, o Alexandre andava de bicicleta e o André corria. Então, o ponto de partida de vocês é totalmente distinto. Claro. Né? Não está só ligado à idade. E aqui eu acho que tem um ponto interessante, a gente já começa a fazer alguns links com o aposentado rico. Só lembrando, pessoal, né? Quando eu falar aposentado rico aqui, eu estou falando especificamente de finanças. Tá? Então é um paralelo entre exercício, e eu, por experiência, vou focar mais na corrida, que é só o que eu posso falar, e o pouquinho que eu posso falar é de corrida, e com as finanças. André, a tua pergunta é interessantíssima. O Júlio tem 34, tem 58, como é que faz? Vou pegar o exemplo, eu converso com algumas pessoas que também treinam com o Juliano, e às vezes o treino ele é parecido ou até o mesmo, né? O fulano lá, o que tem de treino hoje? Eu tenho 1 hora de Z1. Já vou explicar o que é o Z1. Eu disse, eu também tenho 1 hora de Z1. Só que o Z1 do cara, a velocidade dele é 5 minutos por quilômetro e a minha é 7. Então, o treino é o mesmo. Mas, dependendo da idade, condicionamento físico, enfim, uma série de fatores. Mas trazendo aquele paralelo com o mercado financeiro, que a gente eventualmente faz aqui, quando, digamos, o ponto final é o mesmo. A gente tem que se preparar para uma prova muito exigente, partindo de condições físicas diferentes. Se eu estou pior condicionado, eu vou ter que acelerar o meu treinamento, certo? No dinheiro, como é que funciona? Se eu comecei a ter preocupações patrimoniais com 30, tu tem uma velocidade para chegar lá no final de um jeito. Se eu começar com 58, é outra velocidade. Exato. Né? Então eu já traço um primeiro paralelo aqui importante, né? Em relação àquele objetivo final. Né? Então, de novo, né? Eu imagino que quanto mais cedo a pessoa pense em fazer, melhor. Né? Não que, por exemplo, eu com 58, não, tu esquece, tu não vai conseguir. Não é isso que eu estou falando.
Eu tenho consciência que vai ser mais difícil. Exato. Né? E aí acho que tem uma coisa importante, eu me lembro... bom, primeiro, deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu já corro há algum tempo, né? Eu tinha dificuldade de... Eu queria muito correr 10 quilômetros. E aí eu fui fazendo por minha conta própria. E cheguei a 10 quilômetros. Corri 2 vezes, eu cheguei a 10 quilômetros, aí parei, tipo, objetivo alcançado. Tá alcançado, né? E depois tentei voltar, e eu me lesionava e tal, e aí eu comecei a trabalhar com uma coach, Bibi. Abraço, muito obrigado pelo início, né? Pelo acompanhamento até um certo ponto. E ela me levou até a minha primeira meia maratona. Foi muito legal, eu fiz dentro das condições que eu tinha, mas aí... eu voltei pro Brasil, e aí engordei pra caramba, tava uma situação assim, e eu tentei fazer as mesmas coisas e não dava. E eu fui no Juliano. Cara, eu preciso de alguém que me veja. A Bibi, ela mora em Portugal, e eu disse, Bibi, eu preciso de alguém que me acompanhe de perto, porque as coisas não estão andando como estavam. O que o Juliano fez? E aí eu acho que é um paralelo interessante. Ele olhou pra mim e disse, cara, eu não vou te avaliar agora. Nesse momento eu não vou te avaliar, porque tem muita coisa para ser feita antes. E agora são minhas palavras, não são as dele. Eu estava bem gordo, bem acima do peso, e o que ele fez? Ele olhou para mim assim, cara, dá para fazer? Dá. Dá para correr a meia maratona? Dá, que era em 3 semanas. Né? Não vai ser na performance que tu deseja, é impossível fazer isso, mas dá para correr. O que eu trago com relação às finanças? Né? A gente encontra, então eu estava acima do peso. Hoje eu tô com 20 quilos a menos, então eu corria com uma bombona de água nas costas. É a mesma coisa da galera que vai trabalhar no seu plano de aposentadoria e tem despesas acima do que poderia. Então sobra pouco. O ladrão invisível. O ladrão invisível. É muita energia desperdiçada com algo que é inútil. Né? Não tem por que estar ali. Então o que o Juliano fez? Daí eu tenho apoio de um nutricionista também. Ele colocou, cara, vamos fazer aos pouquinhos aqui e vai perdendo. Não me mandou emagrecer diretamente, né? Mas deu a entender. Assim, ó, à medida que tu for perdendo peso, nós vamos tirando um pouco de carga desse corpo e aí sobra mais recurso para correr. É o aposentado, né? Então, vou pegar um exemplo. Eu ganho 10 e gasto 10. Cara, não vai dar, né? Agora, se eu gastar 9,5, vai sobrar meio para alguma adversidade ou para o futuro. Se eu gasto 8, já me sobra 2. Então, tu vê como o paralelo é interessante. Não é simplesmente sair correndo. Mas aqui eu já trago um paralelo também, que eu acho que é importante para a nossa audiência, que eu imagino, eu sempre brinco dos afegãos médios, né? Eu acho que imagino que a maior parte das pessoas não tem a pretensão de competir no Ironman. Mas eu posso afirmar que 100% das pessoas querem chegar com uma saúde melhor lá na frente. Isso, ninguém diz assim, não, quero chegar ferrado, né? Então, só que boa parte das pessoas leva a vida de um jeito que vai chegar ferrado lá na frente. Perfeito. Né? Inclusive correndo atrás do dinheiro. Sacrificando a moeda tempo, que a gente sabe que também é outro bem precioso do aposentado rico, e sacrificando saúde. Né? Então, eu imagino, Juliano, que deve chegar muitas pessoas para ti dizendo assim, cara, me salva. Me salva porque eu tenho grana, né? Eu sou um cara bem sucesso, a visão de sucesso, né? Exato. Eu tenho sucesso na grana, mas é só isso, né? Eu preciso consertar algumas coisas. E aí a minha pergunta é a seguinte, como é que funciona isso hoje, né? Na tua visão de pessoas que hoje negligenciaram ou deram um tratamento não tão da forma como deveriam para a questão de saúde, e como é que elas chegam até ti e como é que tu resolve isso? Né? Muito boa a tua colocação, e antes de responder diretamente, eu vou pegar um ganchinho no cenário do Alexandre, e isso deve acontecer muito
na prática de vocês, porque o pessoal tá exposto a muita informação boa, né? Afinal, poxa, ter uma reserva de emergência é de extrema importância, né? Investir em ações também é bom. Pode ser uma boa alternativa. Né? Fazer investimentos e tudo. Só que quando fazer isso, né? Será que, poxa, eu devo comprar ações se eu tô pagando juro no meu cheque especial, né? E quem sou eu, né? Então, bom ponto. Tudo tem o seu contexto, o seu momento, né? Então, quando o Alexandre veio treinar, né, ele queria comprar ações, né? Ele queria fazer uma bela de uma meia maratona, mas não era o momento de fazer aquilo, né? A gente precisava atuar na fundação. Então, ele era um cara que tava pagando um juro ali de uns quilos a mais, né? Exatamente. E ele tava poupando dinheiro também. Poxa, não adianta poupar dinheiro se eu tô pagando juro, né? Então, eu tava com aquele peso, eu tava com um quadro de sobrepeso, mas ele é um cara comedido, conservador, então ele tava poupando também calorias, né? Ele tava se alimentando pouco, né? Então, guardando dinheiro e pagando o juro daquele peso. Poxa, mas se tu deseja correr, tu não pode ficar sem comer. Né? Então, porque senão a gente não vai resolver esse juro aí que tá acumulando, né? Então, eu falei pra ele, cara, olha só, vai pra casa, nós não vamos correr hoje. Tu vai comer um pouquinho mais, né? E na semana que vem a gente volta com energia, né? Pra gente poder... Deixa eu fazer um paralelo, uma coisa engraçada, eu já te devolvo a palavra, mas eu tava num processo de perda de peso, né? Aí na conversa eu já fiquei meio assim, poxa, o cara não vai me fazer o teste da esteira e coisa, já tava pronto com a roupa de fazer... Eu vou mostrar que eu sou o cara aqui, eu vou destruir essa esteira, né? Aí ele pergunta o que eu gosto de comer, eu disse, nossa, sou viciado em doce de leite, né? E eu saio dali dizendo, então tu vai comer doce de leite antes de correr. Eu disse, cara, só um pouquinho, acho que nós não estamos no mesmo... Aí eu vou, como é que eu quero emagrecer, tu vai me dizer pra eu comer doce de leite? Tu é o meu treinador dos sonhos. Né? E aí os gelzinhos lá de carboidrato, né? Pra mim consumir o dobro do que eu vinha consumindo. Eu coloquei as calorias ali e disse, não, peraí, tem mostrar pra nutricionista vai dar B.O. isso aí. Mas aí eu acabei seguindo, então foi engraçado que eu pensei, é o cara dos sonhos mesmo, né? Uma colher de doce de leite antes de correr, eu vou correr 6 vezes por dia. Se o Bolsonaro estiver nos escutando, ele vai te contratar também, né? Porque ele adora comer pão com doce de leite. Olha aí, ó, junte-se a nós, Bolsonaro. Então, só fechando essa brincadeira, não, foi sério, realmente, e fez efeito. Obviamente que, isso é interessante, não era algo sustentável pro futuro, não era um plano alimentar. Mas ele adaptou a metodologia à tua condição, né? Mas e aquela algo condição, que tu gostava de fazer. Ele estava me preparando para poder me avaliar. Então, assim, foi até antes disso, né? Era tipo eu chegar lá na Focalize e dizer, tá, beleza, eu quero me aposentar rico e tal, não sei. Mas quanto tu ganha? Não sei quanto é que eu ganho. Não, peraí, então nós vamos primeiro saber quanto é que tu ganha. Voltando um pouco ao episódio que a gente falou dos hábitos do investidor, né? É ter o plano, né? O primeiro passo é tu ter um... mas a situação tava... Eu até vou dizer ruim, né? A minha situação tava tão fora, tava tão longe de começar um plano decente, que o Juliano olhou assim, cara, olha só, vamos fazer uma coisa antes, para ao menos tu me dar a condição de te testar. Porque se eu te testar nessa condição agora, não vai dar. É tipo assim, tá, quanto tu ganha? Não sei. Então vamos supor que tu ganha X. Exatamente. Né? Te devolvendo a palavra. Transparente, né? Vamos testar o motor desse carro. Beleza, tá, mas não tá ligando. Não tem gasolina. Tá aí, né? A gente vai testar o quê? Né? Então, acerca do que o André trouxe, né? Eu tenho um caso interessante acerca disso. Pelo seguinte, há um ano atrás, chegou para mim um conhecido, o qual é familiar de algumas pessoas que eu atendi e, poxa, acompanho, sei do sucesso do cara há bastante tempo. Então, ele atua na área da política e é extremamente bem sucedido. Muito conhecido na parte de grana, na parte de financeiramente, dos clientes atingirem o objetivo político. Acerca da competência, né? Ele é uma figura muito conhecida pela sua competência na área. E aí ele veio até mim e comentou o seguinte, poxa, Juliano, eu preciso de ajuda
Porque atualmente, né, eu não tenho nenhuma dificuldade financeira, não tenho nenhuma dificuldade na minha carreira, mas eu preciso dividir contigo que eu tô com medo de morrer. Eita, e aí, droga. Mas o cara chegar... Poxa, mas o que isso tem, né? O que isso tem a ver comigo? Né? E aí, pô, me conta mais. Ele, então, pra ter uma ideia, né, nesse final de semana, eu fui passear com as minhas filhas, com a minha família, e havia uma escada para um mirante, e eu não tive condições, eu não tive fôlego de subir a escada para tirar foto com elas. Eu venho tendo dificuldade de pegar minha filha no colo, de passear com a minha filha quando ela quer andar de bicicleta. Então, imagina a situação, né? Tá perdendo momentos ali. E essa pessoa tava com sobrepeso, provavelmente. Sobrepeso e complicações associadas, né? Já um risco cardíaco, risco de diabetes, né? E ainda que ele não adoecesse, ele não tava aproveitando, claro, né? Imagina ter toda essa condição, né? E não poder desfrutar, né? E aí eu fiquei pensando e eu disse pra ele, poxa, meu amigo, vamos pensar juntos aqui duas coisas acerca disso. A primeira delas é que acho que tu não precisa ter medo de morrer, porque se hoje tu não consegue brincar com a tua filha, passear com ela, curtir a tua família, tu já morreu. Então, assim, as coisas não estão acontecendo pra ti. E então, isso que tu teme é uma coisa que já passou. E a segunda é que... a segunda é muito positiva, é que tu te deu conta disso e tu vai buscar... Ainda dá tempo, né? Vai correr atrás e a gente vai se exercitar e a gente vai buscar todo o amparo, a gente vai se alimentar melhor, a gente vai buscar o auxílio terapêutico. Na verdade, quase tu tava propondo um renascimento, né? Exatamente. Então, tipo assim, tu já morreu. Ele já não tava mais nas fotos, né, Mumbai? Aquela vivência que tu tava tendo, na qual tu tinha sucesso na tua profissão, tu tinha sucesso com grana, mas tu tinha morrido, talvez um dos principais aspectos que tu precisava viver. Exato. Que era a tua saúde. Qual a idade dessa pessoa? Não sei se pode revelar. Uma ideia de idade? Próximo dos 50. Nossa. Nossa, cara, assim... Hoje em dia dá pra dizer que essa pessoa é jovem. Eu tava visualizando alguém já de 60, 70. Eu também. Eu pensei assim, 60, 65. Não, porra, 50 anos. Cara, que interessante. Então, bom, mas continuando, né? Passado um ano, ele tá super bem. Ele não chegou ainda no topo dessa escada aí, dessa jornada, mas ele tá vivendo, ele tá curtindo. Já consegue subir e descer a escada. Exato, sobe dessa escada, brinca com a filha, passeia de bicicleta, anda de bicicleta, sai pra correr, né? Então, essa questão de olhar para aquele indivíduo, né? Poxa, qual é o cenário, né? Antes de montar a estratégia, isso é de extrema importância, né? Porque tudo é muito bom, tudo funciona, mas tudo tem o seu momento para acontecer, né? E outra situação acerca disso que foi o Alexandre que me trouxe, esses dias ele mandou uma mensagem para mim e disse assim, cara, eu tô muito contente, eu tô hoje com uma condição física melhor do que quando eu tinha 18 anos, né? E aí a gente vê assim que antes, quando a gente falou sobre Iron Man, a gente falava assim, o meu ponto de partida, né? Onde eu tô, o que eu faço hoje, né? Mas muitas vezes esse cenário é tão amplo, e eu tive uma conversa com um amigo meu há muito tempo atrás, quando eu tive minhas primeiras conversas assim, sobre inteligência financeira, né, sobre organização, e eu comentei pra ele, poxa, mas é tão difícil pra mim essa ideia de que, poxa, pra eu ter rendimentos, pra eu poder investir, eu tenho que começar a guardar dinheiro, eu tenho que fazer uma reserva financeira, eu não vou fazer nada com o dinheiro agora pra eu ter rentabilidade, né? E aí ele... Cara, pra mim, aí ele respondendo, né? Cara, isso pra mim é tão tranquilo. Eu fazia isso com os meus pais, cofrinho, quando eu era criança e tudo. Então não é só, se atualmente eu corro é mais fácil de fazer uma maratona, de fazer um triatlon, né? Se desde pequeno com os teus pais ali, tu tem conversas, tu tem trocas acerca disso, tu vai cada vez mais estando mais apto e aquilo tá mais dentro da tua realidade, né? Imagina com 30 anos começar a correr,
ok, né? Posso começar agora, mas se eu já tive alguma familiaridade com fazer exercício, ok. Agora eu começar com 30 anos e exercício pra mim é uma coisa, nossa, totalmente de outro mundo, né? Fica muito complicado. Eu tava lendo sobre os mini hábitos, um livro do Stephen Gause. Ele comenta que tu tem que colocar hábitos tão pequenos que tu não vai fracassar. E olha o que ele fez para ele escrever o livro. O que motivou ele foi que ele era obeso e ele começou a querer fazer flexões. Aí ele botou o primeiro dia dele, o objetivo era ele fazer uma flexão. Aí ele botou o colchonete lá e fez uma, né? Daí ele pensou, não, mas eu tive o trabalho, peguei lá o colchonete lá na despensa, botei que eu vou fazer mais uma. Aí fez, quando eu vi, eu tinha feito 20, né? Aí na outra semana, eu vou dar uma volta só aqui na minha quadra, correndo. Aí ele, agora eu já tô suado, eu tenho que tomar banho igual. Aí eu vou mais uma. Então tu começa a colocar mini hábitos que tu não vai fracassar, porque é tão pequeno que tu vai atingir, né? Isso dá pra fazer relação com o dinheiro, né? Também. Né? Vou economizar 10 reais. O Alexandre tinha uma técnica que eu achava muito interessante, que ele implementou na família dele, e aí já aquela história de introjetar nos filhos, né? Que era o troco é meu. Né? E explicando, o troco é meu é uma técnica que é o seguinte, tu vai na padaria com dinheiro. Quando a gente usava dinheiro, né? Agora não dá nem mais pra fazer essa técnica aí, né? Mas ela tem digital, já vou te contar. E aí tu pegava, levei 20 reais pra padaria, sobrou 1,80 de troco. Chegava em casa, botava esse 1,80 num cofrinho ou numa gaveta. Né? Onde tu guardava não interessa, mas o fato era tu guardar. E tu ia fazendo isso de forma regular todos os dias. Né? O troco de qualquer coisa que você comprava era meu. E esse meu significa guardar. Né? Pro meu eu do futuro. Meu eu do futuro. Né? E o Alexandre relatou resultados interessantíssimos. Eles chegaram num determinado momento a ter guardado dinheiro para fazer uma viagem, para ter uma ideia. Né? Então, essa história dessas pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias. Eu até posso... Eu tenho um caso pessoal meu, desta semana, inclusive, que eu fui acometido por uma hérnia de disco. Terrível. De não conseguir ficar em pé, para ter uma ideia. Aí fiz quiro, físio, medicação, tudo mais, até consultar um neuro. E o neuro acertou a medicação. Nós estávamos, inclusive, já planejando uma possível intervenção, né, para tirar aquele excesso que sai de dentro do disco, né, para liberar o nervo ciático. Mas a medicação foi tão eficaz que eu não precisei. Só que o que está acontecendo? Eu estou hoje a 90% em relação ao que eu deveria estar. Mas ele me liberou, dizia, olha, pode fazer caminhada, pode andar de bicicleta e tu pode fazer pilates. E ontem eu fiz a primeira aula de pilates de novo, que eu já tinha feito pilates, eu estava fazendo academia, E eu expliquei para minha orientadora, e ela disse, não, nós vamos começar bem devagar. E aí foi interessante, porque os exercícios eram muito simples, né? Obviamente pensando no meu reforço, né? Da lombar, né? Faz 10 repetições desse, faz 10 repetições daquele. Era o Z1 do Pilates. Era o Z1 do Pilates. Foi muito fácil de fazer, né? Muito fácil de fazer, 1 hora. E a professora me disse, olha, eu quero que tu amanhã me relate como é que tu vai estar. Juliano, eu estava tão dolorido hoje de manhã. Né? E não era só na lombar, era nos braços, tudo mais, né? Por quê? Porque eu já estava há quase 4 meses sem fazer absolutamente nada. Ela sabia disso e me aplicou o Z1. Perfeito. Acordou os músculos Z1 de novo? É Z1, né? Z1, né? Para acordar os músculos de novo. Né? E aí eu tenho certeza que na próxima aula a gente vai começar de novo numa progressão. Né? Porque Exatamente. eu recuei algumas casas, né? Exato. Que eu vou ter que agora recuperar, né? Eu acho que a gente não falou o que é o Z1, né? Nós falamos na outra vez, mas, Juliano, até eu expliquei, né? Então vamos ver, agora a gente pode comparar as explicações. O que é o Z1 até o Z5? Assim, só pra gente deixar o pessoal sabendo. Né? Muito bem. Essa é uma ótima pergunta e dá para ir respondendo ela fazendo um paralelo com ser rico, né? E como que funciona?
existem catalogados estudos, desde 1940 e tantos começaram a ser feitos estudos experimentais acerca do comportamento do nosso corpo em relação à intensidade. E aí há uma ideia no senso comum, uma ideia equivocada no senso comum, de que, poxa, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que dar o meu máximo. Eu tenho que fazer o máximo, senão não serve. Se eu não guardar 10 mil por mês, eu não vou guardar nada, porque não serve, né? É pouco. Então, o pessoal supervaloriza essa entrega, esse máximo e tudo. Mas o nosso corpo, o nosso cérebro, não. E aí, o que é, então, a zona 1, né? Eles avaliaram, né, que, poxa, da intensidade de estar em repouso até o nosso máximo, trazendo para percentuais 100% o meu esforço máximo, 0% né, não estando mais apto a fazer esforço, nesse meio termo, tudo que eu faço lá na minha célula, o ovinho frito lá da biologia, lá da 7ª série, né, ela produz energia de forma diferente, conforme a intensidade que eu me movimentar, ela se desgasta numa medida diferente, óbvio, quanto mais eu fizer esforço, mais eu desgasto ela, né, e essa recuperação, como ela vai se reorganizar e se recuperar e estar apta ao esforço novamente, também é diretamente proporcional a essa intensidade, né? Então, se eu me exercito muito intenso, eu gasto muita energia, eu danifico muito a minha célula e eu tenho um longo período de recuperação. E não é investir muito, né? Investir 10 mil hoje. É investir sempre, né? O juro vem, disciplina. O juro composto, né? Trabalha pra gente muito mais do que fazer um pouquinho cada coisa, né? Só que eu só consigo me manter no jogo do juro composto ou do exercício se eu não chutar o balde, né? Então, é colocando pouquinho de estímulo que eu consigo fazer sempre. Então, se a gente sair daqui, eu e o Alexandre, a gente vai bem devagarinho. Vocês vão correr no máximo. O máximo é zona 5 ou zona 7, conforme as escalas que usam, mas 100% de esforço, vamos alinhar aqui que a gente vai usar essa metodologia da zona 5. Se vocês saírem daqui correndo o máximo, quanto tempo vocês acham que aguentam? Uns 5 a 10 minutos no máximo. No máximo? 2 minutos. Ok. O Usain Bolt, no seu máximo, corria só 100 metros. Ele era o melhor do mundo. Sim. Dava o quê? 12 segundos? O 9.6 é o recorde mundial dele de 100 metros. Então, o Usain Bolt, tricampeão olímpico, correndo no seu máximo do máximo, pico de 40 por hora, corria só 9 segundos. Agora, se eu e o Alexandre, a gente sair daqui na zona 1 devagarinho, poxa, a gente vai indo. A gente vai indo porque a gente não se estressa. A gente não precisa parar. E vão chegar muito mais longe do que nós dois aqui que começamos. Exato, vocês foram no limite, vocês vão precisar muito tempo para descansar. Sim. Né? Vão machucar a musculatura. Se tivesse chegado ontem no Pilates, ou então, não vou fazer Pilates. Como assim? Pilates é pouca coisa, eu tenho que ficar deitadinho lá, respirando. Que respiração? Eu vou pra academia, eu vou botar 100 quilos nas costas. Onde é que tu ia estar hoje? Né? Na cama. Pois é. Então, o Z1 é esse domínio que, após uma avaliação, a gente entende como o domínio seguro e tranquilo para se exercitar, demandando uma baixa recuperação. Então, eu consigo me manter durante um longo período em atividade e tudo, seja desenhar, tocar violão, investir ou correr, se eu tenho mais horas fazendo aquilo com qualidade, eu evoluo muito mais do que fazer um pouquinho a toda a intensidade. Sim, né? sim. Então, o Z1 é esse domínio de baixa intensidade que eu consigo acumular muitas e muitas horas, porque eu consigo fazer sempre. Então... E aqui eu acho importante, né, ter todo mundo que vai fazer um plano, seja ele de se aposentar financeiramente ou construir uma base sólida de saúde ou coisa, tem que confiar no seu... Primeiro, tem que ter um mentor. Tem que ter alguém que diz ali o que deve ser feito. E tem que confiar. O que acontece? Vou pegar o caso aqui. Eu fui correr, foram em Porto Alegre, né? Eu cheguei pro Juliano. Juliano, me conta aí, em que velocidade que eu corro? Era 21, 16 km, não sei quanto que era a prova. Aí ele disse, corre em Z2. Eu disse, não tem como. Como assim Z2? Eu olhei a velocidade, eu não vou aguentar isso aqui.
vai por mim, que ele olhou meus treinos e tal, não sei o quê. Eu tive que confiar nele, eu fiz aquilo, confiando mais nele do que em mim. Teu corpo. Tava duvidando de ti mesmo. Tava duvidando de mim. Confiei nele e teve momentos em que eu tive que segurar. Não, peraí, deixa eu ir mais devagar, porque se o Juliano falou, ele sabe desse negócio, se agora eu tenho gás sobrando, talvez eu gaste antes da hora. Então, né? Mas sabe que tocou num ponto bem interessante essa questão do mentor, que muitas vezes, por que o mentor é importante? Porque ele muitas vezes ele está enxergando coisas em ti mesmo que tu não enxerga. Exatamente. Acontece muito com a minha filha isso. A minha filha me chama eventualmente para mostrar algum trabalho da escola dela e ela está sempre se subestimando no trabalho. E ela me apresenta eventualmente trabalhos e eu olho, pô, tá super bem feito isso aqui. Né? Isso aqui vai dar certo. E ela, não sei o que, não tá bom. Eu disse, isso aqui vai dar certo. Apresenta isso aqui, que isso aqui vai funcionar. E ela bate contra mim dizendo, não tá bom o suficiente. Né? E aí ela vai, apresenta e dá certo. Dá certo. Né? Então é uma correlação, não com a pretensão de ser mentor da minha filha, não é isso. Mas o mentor, ele enxerga isso. E nós, muitas vezes, como mentores de investimentos, a gente consegue ajudar o cliente, muitas vezes, nesse papel. Né? Tem pessoas que chegam lá no nosso escritório, por exemplo, querendo ir para o Z4. Né? Com determinada quantidade de recursos. Olha, eu quero botar 80%, 90% em renda variável, porque eu sei que vai subir. Eu digo, mas como que tu sabe que vai subir? Existe a possibilidade de subir. Quando a gente olha para o quadro, a gente olha, existe talvez mais possibilidade de subir do que cair. Mas eu não tenho certeza absoluta disso e nem tu. Ninguém tem. Pode acontecer N variáveis no meio desse caminho que podem mudar esse trajeto. Então não é prudente tu ir no Z4, né? É nesse sentido. Mas tu como mentor, tu sabe disso. Eu sei. E aí o que a gente faz? A gente pega e diz, vamos nos 40. Vamos começar no Z1, vamos começar no Z2, Z3, né? No limite, né? Para poder contar com as intempéries. Exato. E quando a gente vê que o terreno tá bom ali para frente, a gente até acelera um pouquinho. Isso, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Tá acontecendo algumas coisas que a gente achava que ia acontecer, podemos pisar um pouco mais. Então, ali no escritório, hoje, a gente consegue enxergar muito isso nos clientes e a gente consegue ajudar muito os clientes nessa questão, que eu imagino que, trazendo para o paralelo da saúde, né, tu consiga fazer com os teus mentorados também, né? E, André, assim, a gente falou da tua filha, que ela tem essa ideia, né, ela subestima, talvez, nesse aspecto, ela subestima o conhecimento e a qualidade que ela consegue colocar no trabalho, mas em contrapartida, existe uma gama grande de pessoas que acredita que o seu trabalho, não, eu sou fenomenal. Eu entrego muito acima. E hoje, como existem, né? Poxa, eu sei muito bem das promessas que existem na minha área, o Alexandre sabe também na corrida, né? O treino que vai mudar o seu condicionamento. Uma sessão de treino, né? E as pessoas justificam, mas o fulano me falou que o treino tal seca em tanto tempo, entrega tal performance, ou então, né, poxa, mas botar tudo em renda variável, né, e tudo, mas o Magazine Luiza fez não sei o que, assim, mas o Cristiano Ronaldo fazia assim, mas quantos Magazine Luiza aconteceram, né, ao longo da história, quantos Cristiano Ronaldo, né, existem, né, e às vezes o nosso papel, às vezes não, calma aí, olha só, é menos, a gente precisa fazer menos. Às vezes, fazer menos e fazer o mais seguro, né? Porque se tudo que acontece fosse a exceção e tudo fosse maravilhoso, não existiria, só existiria a regra, né? Não existiria a exceção. Né? Então, às vezes, as pessoas são seduzidas por promessas, assim, do fantástico. Mas tu tocaste num ponto, Juliano, assim, não existem, né? A correlação com o mercado financeiro, ela é perfeita no que a gente chama dos vendedores de facilidade.
existe uma enxurrada de promessa em todas as áreas, né? Hoje em dia tu entra assim na internet, tem promessa assim, e tudo é uma promessa que tu num estalar de dedos... Emagreça dormindo, né? Tu chega lá, né? E no mercado financeiro tem os vendedores de sonhos do day trade, que é uma praga que se espalhou hoje na internet, vendendo o sonho da pessoa ficar rica com quase nada, fazendo quase nada de qualquer lugar. Basta aprender uma técnica milagrosa que ele vai ensinar ali, que é simples, que é trivial e qualquer um faz. Né? Que é o maior bullshit que o mercado financeiro produziu, que produz 98% de perdedores costumados, né? Então, assim, não é, isso é estatística já comprovada, 98% perde, e os 2% que ganham é uma meia dúzia que consegue ainda levar com consistência. Tipo assim, o cara, tem gente que ganha, né? Ok, o cara acertou, o cara consegue ganhar dinheiro day trade. Ah, quanto ele ganha? Ah, ele consegue tirar 2 salários mínimos por mês. Ou seja, todo aquele esforço não gera tanta riqueza assim quanto prometido, né? Então, o cara que ganha mesmo, o cara que fica milionário nesse jogo, é meia dúzia, e esse cara geralmente não conta para os outros. Né? Então, o que acontece muitas vezes? Esses caras estão vendendo o Z5 instantâneo. Então, o day trade é o ápice da preparação. O cara que quer jogar o jogo do day trade, ele precisa passar pelo Z1, passar pelo Z2, passar pelo Z3, passar pelo Z4. Muito tempo de tela, que a gente fala, né? Muito exercício, muita resiliência, muito treino mental, né? Eu diria que hoje, né, Júlio? É o principal, né? Eu diria. O cara que quer ser day trader, ele precisa ter um controle mental, uma disciplina operacional tão violenta que, se ele não fizer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós temos uma amiga que trabalha, que é a Daniele Gurgel, que eu até fiz o treinamento dela, que ela chama de detox, né? Então, ela, geralmente, quem chega para fazer o treinamento já está com as finanças aniquiladas, né? O cara foi pego por essa mosca branca, esse sonho, deu errado. Muitas vezes, alguns até levam tragédias financeiras, efetivamente, né? O cara perde muito dinheiro, perde dinheiro de família, de economia, tudo mais. E ela recebe esses alunos para fazer o detox, que ela fala, né? E aí ela tem que fazer todo um recondicionamento mental da pessoa para que ela consiga voltar para o mercado financeiro. Devagar. Tanto é que no final do exercício a gente recebe um book de 30 dias de exercício que ela diz assim, tu abre o exercício assim, eu não vou operar mini índice hoje, eu não vou operar mini contrato, eu não vou operar contrato cheio. Durante vários dias tu é condicionado, eu não vou fazer. Se segurar, né? Sabe que tá falando e eu tô me lembrando de uma coisa interessante. Ontem eu tinha um treino, né, 55 minutos correr em Z1. E já tô correndo, enfim, já corro meia maratona, né? E no Z2, né, como a gente acabou de falar. E aí me aparece um treino, e eu tava bastante ansioso ontem por uma série de fatores. Aparece um treino que eu tenho que ficar 1 hora correndo em Z1. Saí para correr. Gente, é muito chato. Eu te xinguei várias vezes durante o treino, né? Porque é chato. Ficar... O maior desafio não é não é o fôlego, não é a perna, não é... É ficar lento. Manter. Quanto por hora é o Z1, por exemplo, para ti? Depende de cada pessoa. Quanto eu devo correr o Z1, não sei. 8,5 por hora. 8,5 por hora. Enfim, eu brinco, né? Dá para levar um livro, dá para dormir. Mas, Alexandre, o processo de construção patrimonial é chato. Aí que eu queria chegar. É chato. O que eu falei pro Juliano, né? Um dia, ele disse, olha só, isso aqui te dá base. Se não fizer tantos de Z1, tanto tempo de tela, né? Em Z1, Z2 e tal, não vai dar base pro Z5, pro Z4, porque dura poucos minutos. E aí tu tem que fazer. E a mesma coisa das finanças. Poxa, eu ganho 10. Tá sobrando... Eu faço sobrar 6.
Pegar um negócio bem absurdo. Tá bom. Poupa só 3, então. Não, André, peraí, eu tenho 6 disponíveis. Se eu consigo. Vamos no 3. E eu vou querer fazer 6. É claro que não vai dar muito... Eu não vou segurar muito tempo isso aqui. E tu tá me dizendo como mentor, vai 3. E eu quero fazer 6. Não dá. Então, assim, tem que confiar no cara, porque ontem eu passei 1 hora te xingando, mas sabendo... Eu vou colher isso aqui no Z5 logo mais, ou Z4, ou Z, sei lá, qualquer tô que nem seja. aí se tu me xingou, Alexandre. Ó, tá aí, não tô nem aí. Porque assim, faz tu parte. sabe o que tu tá fazendo, né? E nas finanças, às vezes assim, o cara, apareceu, eu ganhei um dinheiro inesperado. Ok, dá pra, ao invés de poupar 3, poupa 12 esse mês. Mas é uma vez. Sim. É de vez em quando. Às vezes tem um treino lá que eu me saí muito bem no Z5. Cara... Não é sempre. Normalmente tu vai acabar o Z5 destruído. Mas, Alexandre, tudo é esse equilíbrio. Porque, por exemplo, o cara que ganha 10 e poupa 6, ele certamente está abrindo mão de algumas coisas que ele não deveria abrir mão. Porque... Mas ele não sabe, tu sabe como mentor. Porque assim, não é só não gastar também. A gente precisa passar por algumas experiências. Exato. A gente precisa sedar o luxo de algumas coisas. A gente precisa se presentear com algumas coisas. Que daí se tu vai para essa de não, vou poupar, não sei o quê, tu vira o sovina, tu vira o avarento. Né? Que só guarda. Chega no final ali de um determinado período, tá cheio de dinheiro. E a família é infeliz, né? Ranzinza. A gente perdeu o momento de aproveitar. A gente recentemente a gente fez até eu brinquei de um desafio aqui. O que tu preferia, né? Chegar com 60 anos, milionário, cheio de dinheiro no banco e nunca ter saído do teu bairro, né? Não ter vivido experiência, não ter passado por uma experiência de viagem, ter te aprofundado em artes, em culinária, passado por experiências gastronômicas, experiências de, por exemplo, fazer um treinamento para Ironman, né? Seja o que for, né? O cara só trabalhou, guardou, ou o cara chegar com 60 anos, pelado, mas ter tido uma vida inacreditável de relacionamentos, de viagens, de experiência, tudo mais. Eu sei que é um dilema complicado esse, né? E eu acho que não é nenhum nem outro. É o equilíbrio, né? É o caminho do meio. Mas você entende que não adianta ser o Sovina e não adianta ser o perdulário bom vivant? E aqui eu tenho uma pergunta para o Juliano, baseado nisso que tu falou. A gente fala nas finanças, assim, o cara tem que ter o balanço, disciplina, uma série de coisas. Juliano, se eu te perguntar um comparativo com as finanças, né? A gente já fala aqui que ser aposentado rico financeiramente é uma maratona, né? A gente só não sabe exatamente quantos quilômetros ela é. Se alguém quer ter essa vivência na corrida, vamos falar, ou até no Ironman, independente de quantos quilômetros ou a pessoa quer fazer, o que tu acredita que a pessoa tenha que ter para ela ter sucesso numa maratona, por exemplo? Vamos usar isso como... Perfeito. Tu sabe que antes de abordar isso, tive um insight aqui acerca dos comportamentos que vocês falaram, porque tem o cara que economiza demais, tem o cara que economiza de menos, mas tem um cara, Alexandre, e tu deve ter convivido com ele ontem dentro da tua corrida e tomado a decisão da disciplina, mas muitas pessoas não têm essa disciplina. Aí o que acontece? Poxa, eu quero ser... A gente estava falando de meia maratona, mas, poxa, a gente estava falando em meia maratona é um objetivo específico que é consequência de um ganho de condicionamento. Né? Então, eu quero, trazendo isso, tirando a questão específica, eu quero ganhar condicionamento, né? Quero ter um corpo bem treinado. Então, o cara começa... Né? E talvez com guardar dinheiro pode ser que vocês vejam uma situação muito semelhante. O cara vem num cenário ruim e aí ele começa a fazer e ele começa a ver resultado. E aí, poxa, nossa, o Z1, né? Poxa, quem diria que aquele treininho leve e chato me trouxe até aqui. E aí ele tá no meio da caminhada. Ele já começou a guardar dinheiro, já começou a ficar condicionado. Tá ficando motivado, tá vendo o resultado. Mas agora eu não vou mais fazer esse treino chato. Agora eu não vou mais guardar. Agora eu vou guardar menos. Agora eu vou...
tem o treino lá que é pra correr 8 por hora. Não, porque agora eu já vim até aqui. Ele para de fazer aquilo que levou ele até aquele estado, né? Ou seja, ele abandonou a disciplina, né? Então, ele começou a se sentir empoderado, eu consigo, e passou do limite. Ele parou de fazer o que levou ele até aquele caminho, né? Então, o que é necessário, Alexandre, acho que a primeira coisa, né, é obter um planejamento, né? E quanto mais amparado por uma equipe multidisciplinar, né, por especialistas, melhor é o alicerce, né? Então, primeiro, construir um planejamento junto de um especialista, né, que considere, primeiro, os métodos que realmente funcionam, né, que vai tirar o indivíduo daquele caminho da promessa fácil, vai ter firmeza para dizer, não, olha só, eu entendo que tu quer isso agora, eu entendo que tu quer subir na esteira e correr, mas hoje tu vai para casa. Porque eu sei que do jeito que a situação está agora, as pessoas não conseguem fazer isso, né? E eu prefiro que tu fique chateado comigo e vá embora, do que te vender uma promessa que não vai levar a gente para aquele caminho, né? E talvez até evite uma lesão que deixasse ele em casa por muito mais tempo. Exato, e ainda assim, eu preciso pensar, né, no juramento da minha profissão e também na minha sobrevivência enquanto profissional, né? Porque eu posso pegar o dinheiro dele agora e dizer, não, é isso aí, vem cá, poxa, tu é fera, vem aqui na esteira, nós vamos fazer o melhor teste de todos. Não, a gente vai fazer um teste básico, um trabalho básico, e é o básico que vai funcionar, né? Porque essas promessas que tem aí... Falando em trabalho básico e já tentando... eu sei que isso é difícil de fazer, para nós é difícil de fazer, imagino que para ti também, mas como se nós tivéssemos que ter um template, para quem está nos escutando aqui agora, não tem tempo ou não tem oportunidade de ter um profissional como você para orientar. Se fosse para dar assim, olha, eu preciso dar os primeiros passos de preocupação com a minha questão de saúde. Não vou nem entrar no aspecto médico de fazer exames regulares, essa coisa toda. Realmente de condicionamento físico. Tipo assim, exemplo, começa com uma caminhada de 30 minutos, pula para 40, começa a botar uma corridinha no meio, começa a ir para uma academia. Como é que tu... Óbvio, não existe fórmula, eu sei. Mas se tivesse a possibilidade de ter uma fórmula, qual você indicaria para quem está nos escutando assim que quer reiniciar ou iniciar um processo de preocupação com o seu condicionamento físico? Bom, assim, como eu falava aqui, acho que a primeira questão é um planejamento, né? E aí, poxa, hoje em dia existem opções que a gente investe R$200 para ter um treinador de corrida, por exemplo. Então, uma academia tem planos anuais aí a R$79. Então, ok, mas vamos pensar que essa pessoa realmente ela não está disposta a investir este pouco, né? E ela precisa de uma estratégia de guerrilha, né? Isso. Baixo custo, alto impacto. Isso aí. Tem, né? Google, né? Tem as diretrizes da OMS, que são bastante assertivas. Elas algumas pedem 150 minutos de atividade moderada. E aí, isso é só botar o OMS... Diretrizes para exercício. Diretrizes para exercício. OMS. Legal. Então, boa dica essa já. Tem N guias, guidelines e diretrizes ali para construir a prática, mas eu já vou entregar elas mastigadinhas aqui. 150 minutos por semana de atividade moderada. Aí vamos pensar juntos aqui. Poxa, o Júlio não gosta de caminhar, não gosta de correr. Poxa, então ele pode pedalar, ele pode nadar. Pode nadar, mas jogar aí futebol, daqui a pouco nadar tem que investir para ir até a piscina, né? Vamos pensar todas as futebol tem que ter time. Né? E vamos pensar nas desculpas aí que o pessoal às vezes coloca, né? Mas eu não tenho tempo para 150 minutos. 150 minutos por semana, né? 150 minutos dá 25 de por segunda dia, a sexta. Pelo amor de Deus, segunda a sexta é meia hora de esforço moderado. De segunda a sexta. Segunda, terça, quarta e quinta, tira meia hora. Não, é 1h30, né? 150
2 horas e meia. Não, a semana. Assim, ó, dá 30 minutos 150 por dia. minutos por semana. Tá. Segunda a sexta. Imagina. Dá meia horinha por dia caminhando num ritmo moderado. E aí, ao longo do tempo, eu posso colocar 1 minutinho de corrida, 2 minutinhos de corrida, 3 minutinhos. Eu tenho uma bicicleta, pedalo 30 minutos todo dia. Também... E até uma pergunta, por exemplo, eu caminhar 30 ou pedalar 30, são impactos diferentes? Sim. Eu teria que, por exemplo, pedalar mais tempo para ter o mesmo impacto de 30 minutos ou menos? Qual é? Aí que tá. Essa é uma diretriz que está falando de um esforço subjetivo. Certo. Então, talvez, por óbvio, um esforço moderado na bicicleta, em função de menor resistência à gravidade e as rodas, um esforço moderado na bicicleta são mais quilômetros por hora do que caminhando. Certo. Né? Então vai haver essa diferença. Talvez com a bicicleta eu vou mais longe. Isso. Mas se eu me sentir em esforço moderado, é muito simples, já está valendo. Né? E então 30 minutos caminhando, desde que eu fiz um esforço moderado, eu fiquei levemente ofegante, eu senti um pouquinho de sudorese, tô suando, aumentou minha temperatura corporal, já tá valendo. E aí tem, YouTube, né? Eu consigo, mas aí cuidado, né? Pra não cair na pílula mágica. Eu não vou cair naquele vídeo da promessa do treino seca a barriga poderoso. O day trade do exercício. Mas a gente pode encontrar com um senso crítico e com esse cuidado, assim, de, eu vou filtrar as promessas, né? Coloco lá no YouTube, exercício para adulto, 30 anos, exercício para quem não se exercita há 10 anos. E existe muita gente boa, né, trazendo de forma assertiva conteúdos bons, né? A gente precisa ter esse filtro na gente de fugir da promessa fácil, do resultado rápido, que a gente encontra muita coisa boa, né? Mas é interessante também fazer um estudo cardiovascular, né, com especialistas também, né, para ver como é que tá a situação do coração, né? De forma geral, principalmente quem tem N fatores, né? Quem tem o histórico familiar, ali dos 30 em diante, tem que estar monitorando com muita frequência, né? Sim. E quem passou essa linha dos 40 anos precisa, mesmo sem o histórico, precisa com frequência, né? Fazer o check-up. Eu tenho uma história interessante para falar. Eu fiz, ano passado, eu sempre faço check-up 2 em 2 anos, eu faço um geralzão, né? E foi ano passado agora que eu fiz, daí fui no cardiologista, daí tu faz aquele teste de esforço, aquele deitado que eles colocam tudo, e no de esforço a esteira ela começa num ritmo, ela vai aumentando o ritmo e vai subindo, né? Ela vai tendo uma inclinação, né? E aí, eu tô com um pouco de sobrepeso e tal, e aí o cardiologista, né, ele me botou a fazer o teste de esforço, só que eu caminho, eu jogo futebol, eu tenho bastante atividade, né? E aí, ele começou. Deu 6 minutos, deu 7 minutos, deu 8 minutos, aquela esteirinha subindo, né? Deu 9 minutos, deu 10 minutos, eu já tava, né? Mas, quando vai acabar isso aqui? Mas tipo assim, vou morrer, mas vou, né? Tô na mão certa aqui do cardiologista. Bateu 11 minutos, eu quase tendo um ataque na esteira, né? Mas continuei. Então acho que não chegou a bater 12, né? 11 e pouco eu joguei a toalha. Tá, beleza. Ele foi lá, voltei pra sala dele, ele disse assim, vou ter que te confessar uma coisa. Olhei pra ti, é meio gordinho e tal, não dura 6. Daí, quando tu me apresenta quase 12, tô impressionado, dizer assim, né? Botar uma estrelinha aqui. Tu tá liberado, pode continuar jogando teu futebol, pode... a questão do coração tá... Vamos colocar ele na próxima meia maratona, agora em novembro. Acho que em um aninho o André consegue. Vou mandar o link pra ele. Isso, já sai correndo e exige... Daí, tipo assim, tu tá liberado pra continuar jogando teu futebol, continuar fazendo, né? Que o teu coração não é isso que vai te matar, Zé, né? Então, pode morrer de outra coisa, mas não do coração. Tu falou, passou dos 40, né? Tem que fazer... Eu ouvi de um amigo, muito interessante isso, ele disse assim, quando tu multiplica a tua idade por 2 e tu não tem certeza se tu vai chegar,
tá na hora de fazer todos os exames. Aí eu com 49 multipliquei por 2, poxa, acho que 98 nós não vamos. Acho que as besteiras que a gente fez aqui não vai. Aí eu fiz a bateria toda de exames, né? Então, Júlio, tu com 34. Não, 68 acho que estão bem, né? Ainda vamos, acho que, né? Acho que vai. Vamos tentar, né? Aí o André, multiplicar por 2 já dá 200 e... aí já não... Eu acho que até tava escutando um cara falar, né, nessa questão da morte, né? E a morte, ela não é necessariamente aquela finitude de vida, né? Como teu cliente aqui disse, não, tu já chegou morto aqui, né? Uhum. Mas na verdade a gente tem que viver essas pequenas mortes e ressuscitar lá na frente, né? E eu acho que isso é importante na vida da gente, né? Pô, chegar numa determinada idade e dizer, olha, eu tenho limitações aqui, mas eu posso retomar de um outro jeito. Uhum. Né? Com certeza. Então, e a questão de saúde, na minha visão, nossa, cara, isso aqui é base, né? Que legal que esse cliente chegou para ti. Eu fiquei bem impactado com a tua história que tu contou, porque, pô, uma pessoa de 50 anos, sucesso profissional, sucesso financeiro, não consegue descer uma escada para acompanhar os filhos, para vivenciar uma experiência. Né? Mas tu quer ver, André? Olha que interessante. Eu sei que o nosso tempo já estourou, mas eu queria dar o meu relato, né? Eu cheguei, então... Fui falar com o Juliano, eu com 49 anos, eu estava acima do peso. Giuseppe, obrigado pela ajuda na nutrição, que me ajudou pra caramba também. Só que o que aconteceu? Eu fiz um relato pro Juliano agora há pouco tempo, até tem aqui no meu telefone, onde eu disse para ele, eu nunca tive tão bem fisicamente, nem com 18 anos, né? Eu não imaginava que eu pudesse estar assim. Minha vida mudou pra caramba. Isso aí respingou na minha esposa, a Fernanda. Hoje ela veio de uma consulta com o Giuseppe, tá faceira pra caramba, perdeu também vários quilos, rejuvenesceu, conforme o Giuseppe falou, 15 anos. Né? As minhas filhas estão mudando a alimentação e preocupadas com o esporte. Então, assim, mudou, não foi somente o Juliano, foi o Juliano com o Giuseppe, a equipe multidisciplinar, num cara de quase 50, que é o meu caso, onde mudou totalmente a vida para melhor. Sim, eu tenho que, pegando as finanças, eu tenho que poupar um pouco para meu futuro? Sim, eu vou abrir mão de algumas coisas. Tem que correr Z1, que é um pouco chato? Sim, tudo isso. Mas, cara, não tem preço o resultado disso. Sim. Então, quem tem uma saúde melhor e quem tem umas finanças melhores, onde dorme tranquilo, sabendo que tem ali seus 3 meses de reserva, ou 6, ou 9, ou 12, já pode se aposentar ou parar de trabalhar quando achar que for necessário. Pode mudar de atividade. Pode mudar de atividade. Não tem preço isso. E eu fiquei 30 e tantos anos me alimentando mal, não fazendo exercício da forma correta, ou seja, me punindo meu corpo. Pagando os juros. Pagando os juros, como Deus falou, muitas vezes sem saber, né? E em questão de 9 meses eu consegui ver uma mudança gigante. Gente, 9 meses. Perfeito. Alexandre, olha só, tem um vídeo do Eliud Kipchoge, ele é o recordista mundial de maratona, e ele fala o seguinte: a melhor época para ter plantado uma árvore era 25 anos atrás. A segunda melhor é agora. O primeiro vídeo que tá ali no meu Instagram hoje é o Duda Esmanioto, no podcast dele. Duda, ele é diretor comercial da Luz da Lua. Beijo, Duda. E ele tá lá no podcast dele com a camiseta do grupo da eu vi Iron. esse vídeo. E aí ele tá contando ali que, poxa, ele tem uma meia dúzia de hérnias na coluna. O exame de imagem do joelho dele é um caso assim, olha, esse cara tem que ir pra mesa de cirurgia agora, porque com esse joelho que ele tem, ele não se movimenta. E ele tá falando lá, né, no podcast dele, que ele ouviu isso do médico e que não tinha que fazer, tem que operar, porque não dá, esse joelho tá terrível. E ele faz um trabalho comigo há 3 anos, e ele corre, joga tênis, caminha, agacha com barra nas costas. Então, assim... Tem 6 hérnias.
6 hérnias e um joelho que... E eu tô reclamando de uma. Que o melhor médico de joelho do estado disse, olha só, o que tu faz com esse joelho aí é um milagre. Olhando essa imagem, a gente tem que operar o quanto antes, né? E ele tá... Então, às vezes, a gente se apega no... Ah, mas a minha idade. Ah, mas a minha hérnia. Ah, mas o meu joelho. Ah, mas o meu rótulo. E a gente vê que o nosso corpo é tão incrível que se a gente usar ele, claro, dentro de diretrizes científicas e fazer um bom trabalho, dá pra fazer. E com grana é a mesma coisa, né? Ah, mas eu tô endividado, mas eu tô não sei o quê, mas eu não sei o quê. Mas tem um caminho, né? Algumas pessoas demandam uma organização maior, um trabalho mais complexo, mas a gente não pode deixar de fazer, porque às vezes aquele exercício que a gente faz, ele vence o impossível ali de um joelho que não poderia movimentar. Com 49 anos, me leva a melhor forma física da minha vida, superando a adolescência. E se a gente vai falar, muitas vezes numa aula de educação física, na graduação, dizer, é impossível biologicamente ter uma forma física melhor com 50 anos do que com 18. Impossível, não tem como. Um joelho com aquele grau ali, não tem como jogar tênis, não tem como correr. E a gente vê que, poxa, na prática... A gente vai muito longe, a gente não pode se apegar nesse... mas agora, hoje tá ruim, hoje eu não tenho dinheiro. Começa, vai atrás que dá pra fazer. Eu tenho um amigo que o sogro dele foi jogador profissional do Grêmio. E esse jogador, ele fez 90 anos agora, até recentemente ele até mandou as fotos, foi homenageado num jogo do Grêmio, agora... É seu Query, não lembro o primeiro nome dele, se é Walter ou Milton Query. Foi um grande jogador da década de 50. E até os 80 anos ele jogava. Nossa. Futebol que ele manteve fininho, né? Magro. E jogava bem. Com a gurizada. Né? E aí tu vê que mesmo essas limitações é a nossa cabeça que coloca. Né? Não tem jeito. Esse tempo, vocês lembram, o pessoal, o Alexandre acho que vai conhecer. O Grêmio tinha um jogador chamado Tarcísio. Era o Flecha Negra, da década de 70. Foi o jogador que eu acho que mais partidos jogou pelo Grêmio até hoje. E eu nasci na década de 70, então eu não vi esse cara jogar. E esses dias eu vi ele, tá com perto de 70 anos agora, e eu vi ele jogando na beira da praia. Com 70 anos, o mesmo corpo. Claro, que obviamente não é o Flecha Negra com 30, né? Mas 70 anos, jogando. Ainda em atividade, jogando, óbvio, para se divertir. Mas, que sonho, né? Chegar com 70 anos, o cara ainda lá, jogando, performando. Ele plantou, ele tá colhendo o que ele plantou. E, e nas finanças, acho que a tua relação foi muito boa. Se eu plantar... perdularismo, tem essa palavra? Se eu for perdulário, eu vou colher o resultado que a gente já sabe. Agora, se eu fizer os 150 minutos por semana ou guardar os pequenos hábitos lá pequenos hábitos, eu vou colher aquilo ali, né? Então acho que é interessante essa... Eu gostei demais dessa, né? O ideal é plantar uma árvore há 25 anos atrás e o segundo é hoje. Dinheiro? Poupar dinheiro. Melhor teria sido começar 25 anos atrás. Não fiz? Agora. É verdade. Vou começar agora. Claro, vou ter que aumentar o ritmo? Vou. Mas começa. E por falar em agora, acho que esse é o episódio mais longo que a gente já fez, né? Deu pano pra manga. E se deixar aqui, nós vamos até... sei lá eu quando, né? O Bruno Gimenez, que esteve aqui há 2 episódios atrás, ele disse, vocês têm que fazer um episódio de 5 horas, né? Maratona. Maratona aposentado rico. Nós vamos fazer, até vou lançar agora aqui o episódio de 8 horas. Tá lançado o desafio. E vamos nos virar para falar. Falando em desafio, deixa eu dar um spoiler, tá? Eu recebi um contato ontem da assistente da Maria Anselmi, confirmando a participação dela aqui no próximo Aposentado Rico. Opa! E que na verdade, agora a gente entrevistou o Pedro Engler, né, na semana passada, que é um aposentado rico. Agora nós vamos apresentar uma aposentada rica. Boa! Uma empresária com uma história linda. Se tu conhece a história dela, tu vai dizer, isso aqui é improvável. A história do cara que tá com o joelho estourado, com 6 hérnias, é improvável que ele vá fazer atividade física. Ela seria improvável
chegar no nível de... E ela foi lá e fez. Sucesso que ela chegou. Muito bom. E é uma pessoa fantástica que a gente já vai trazer para contar um pouquinho da história dela, das experiências dela no próximo episódio. Então, já dando um spoiler, né? E lembrando, pessoal, deixem o seu comentário, se vocês gostaram, suas dúvidas. Se quiserem seguir o Juliano nas redes sociais, até vou pedir pro Vitor colocar de novo aqui o Juliano Tri. Juliano Tri. O Juliano Tri. E se quiser mandar alguma pergunta pra gente sobre esse tema também, sugestões de temas, né? É sempre bem-vindo. Sigam-nos em todas as plataformas. Né? Espalhem, né? Mandem para os amigos aí. Mandem para os amigos, que eu acho que com esse conteúdo, com a nossa intencionalidade aqui de tentar trazer aspectos importantes na construção de uma vida mais plena, eu acho que se a gente conseguir fazer isso aqui, já tá ganho, já né, Júlio? Alcançamos o objetivo. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no nosso próximo Aposentado Rico. Até mais. Até.